Então, hoje nós vamos dar início a mais uma sessão do Biblioteca de Ideias. E hoje nós teremos a apresentação do livro Poética da Dança Contemporânea, de Laurence Lupe, com o professor Marcílio Vieira, que é professor do Departamento de Artes, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em Artes Cênicas e em Educação também, né? E também membro do grupo Estesia, um dos coordenadores do grupo de pesquisa Estesia. Então, lembrando que as falas, né, que compõem a Biblioteca de Ideias são disponibilizadas, serão disponibilizadas no canal do Laboratório Ver no YouTube. Então, também fica esse registro. Desde já agradecer a Marcílio, e após a fala de Marcílio, nós teremos a discussão, tá bom? Então, boa apresentação, Marcílio, e desde já obrigada pela presença, todos que estão aqui conosco essa noite. Marcílio, com você. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer também pelo convite, né, de estar fazendo essa fala hoje. É um livro que eu tenho utilizado bastante nas minhas pesquisas sobre dança, e eu intitulei essa fala de "É contemporâneo o que interpela o tempo". Essa capa que está aí apresentada é a capa do livro da edição portuguesa, certo? Mas esse livro da Laurence Lupe foi publicado originalmente em 1997, com o título Poétique de la danse contemporaine. Este, da edição portuguesa, foi editado pela Orfeu Negro, em Portugal, poucos meses depois do falecimento da autora. Ela morreu aos 74 anos, em fevereiro de 2012. E neste livro, condensa a pesquisa e a reflexão da autora ao longo dos vários anos de trabalho enquanto investigadora e conferencista de dança. Nesse estudo, são abordados aspectos como o advento da dança contemporânea, a especificidade de seus modos de leitura e de seus elementos constituintes, a par da problematização dos fundamentos da modernidade na dança, tendo em vista a formulação de uma teoria do movimento. Laurence Lupe, historiadora, escritora, crítica e acadêmica, ela era considerada como uma das mais relevantes teóricas das práticas coreográficas contemporâneas. Essa obra, ela refere-se como um segundo tomo, em 2007, de La Poétique de danse contemporaine, la suite, que ela dá uma continuidade à poética da dança, que ela tinha escrita em 97. Essa outra obra dela não tem na língua portuguesa, somente no francês e no inglês, e assim eu não consegui encontrá-la para ter a compra e dar continuidade à leitura dessa investigação sobre dança contemporânea que a Laurence Lupe faz. E ela, nessa investigação, ela não se atém apenas a uma abordagem historicista e linear da dança, mas versa sobre o fazer dançante e as dimensões existenciais, cognitivas, semióticas e antropológicas que se encontram consignadas neste livro. Em Portugal, na Universidade de Coimbra, e a Maria José Fazenda, ela personaliza uma detalhada cronologia dos espetáculos de danças e filmes relacionados exibidos do país, que é uma complementação nesta obra em português. Ela analisa as falas da Laurence Lupe e diz que, abre aspas, a dança contemporânea, a partir dos sentidos veiculados pelos corpos em movimento,
transmite conhecimento sobre a produção da obra coreográfica e reflete sobre o que nela nos pode tocar, estimular a sensibilidade e ressoar no imaginário. Isso está logo nas páginas iniciais do livro. Nessa obra, Lupe, em certa medida, ela procura aferir os graus de afecção e percepção das práticas coreográficas, sendo a sua tese eminentemente fenomenológica e relacional. Em alguns momentos do texto, ela vai trazer en passant Merleau-Ponty, quando trata da fenomenologia em algumas obras, mas ela não se aprofunda. Segundo a autora Laurence Lupe, as linguagens da dança contemporânea distinguem-se das antecedentes, as clássicas, por tomarem o corpo como seu primordial objeto de trabalho e procurarem explorar todo o seu potencial expressivo. O corpo em movimento, faz-se sujeito, objeto e ferramenta do saber da dança contemporânea. Um marco maior de cisão epistemológica que é aqui postulado como transversal às escolas e correntes, não obstante a sua especificidade estética. Localizando os alvores da modernidade, termo que é equiparado à contemporaneidade dos finais do século XIX, mas concretamente em Isadora Duncan, Lupe cruza referências seminais de coreografias odiernas ao pensar a arte a partir de Émile Jacques Dalcroze, Rudolf Laban, Ted Chu, Vasselimon, Alvin Nicolet, Messi Cunningham, Trisha Brown, Pina Bausch ou Ana Teresa de Kesmaek, com o propósito último de legitimar para a dança um campo disciplinar próprio e autônomo. A autora aborda as ferramentas que potencializam a dança contemporânea, tais como tempo, espaço, fluxo, estilo e composição. Ela vai trazer esses temas a partir do trabalho de Rudolf Laban. O outro eixo são as obras, que nas suas premissas de projeto, tema, propósitos e referências, as figuras de aparição nas obras coreográficas da dança contemporânea e a memória e identidade em alguns artistas que, segundo Laurence Lupe, eram muito caros para ela, porque eram artistas contemporâneos da França e de outros países, dos quais ela conseguiu assistir a algumas obras. Ela analisa obras de suma importância para a consolidação dessa arte da dança e que corroboram sua visão sobre a dança contemporânea. Há na obra um prefácio, como eu já disse, da Maria José Fazenda, nessa edição portuguesa, e um preâmbulo e uma apresentação em que Laurence Lupe intitula de Razões de uma Poética e a Dança Contemporânea, Nascimento de um Projeto. Na apresentação, a autora vai dizer que a dança contemporânea não apenas como uma arte que está sendo produzida na contemporaneidade, mas também como uma expressão potente. Após um levantamento histórico, ela situa essa arte em um lugar de destaque na percepção da consciência do mundo. A autora observa e questiona a forma como essas danças surgem e como toca a sensibilidade do espectador. A partir de um apanhado histórico da dança, ela investiga, no primeiro momento, o porquê da dança contemporânea ser tão estudada, mesmo sendo uma das formas artísticas que mais possibilitam a expressão da consciência dos tempos atuais. Esse questionamento leva Laurence Lupe a concluir que a ruptura entre corpo e imagem, instituídas desde o Iluminismo, a amplitude de uma pesquisa gestual que varia do simples ao surpreendente e a falta de referência tanto para o espectador quanto para o artista de dança contemporânea são alguns dos principais motivos que dificultam o estudo dessa arte. Após um olhar sobre a história, a autora apresenta questões fundamentais para uma melhor análise da dança contemporânea, como a importância de diferenciar a escrita e o universo linguístico da composição coreográfica comumente associados.
É preciso, para Lupe, observar o corpo como uma das ferramentas da percepção humana. Segundo ela, a dança contemporânea nasce a partir de dançarinos que encararam a dança e o corpo que dança. Lançaram, assim, um olhar para as suas questões específicas, rompendo com a estética corporal rígida que predominou durante muitos anos na movimentação do corpo ocidental. É a partir dessa perspectiva que ela vai defender a coreografia como o corpo que se comunica através do corpo e vai se aprofundar nas consequências poéticas que os objetos de cena, o figurino, a iluminação, a cenografia e uma dramaturgia podem exercer nessa dança que tem como base a investigação do movimento. Observando as obras e os métodos de grandes artistas, tais como Émile Jacques Dalcroze, Ted Chu, José Limon, Rudolf Laban, Mess Cunningham, Alvin Nicolai, Trisha Brown, Pina Bausch, Ana Teresa Kesmaek, dentre outros que são citados na obra, Hans Lupe afirma que o corpo na dança contemporânea é sujeito, objeto e ferramenta de seu próprio saber. Isso está escrito lá na página 32 dessa edição portuguesa. Os conceitos apresentados por Lupe no livro A Poética da Dança Contemporânea defendem o lugar dessa dança enquanto fundadora de uma nova forma de fazer artístico, que modifica não apenas a relação do artista com sua obra, mas o olhar e a percepção do mundo a respeito das sutilezas e de suas sensibilidades. A forma como a autora afirma suas ideias, a partir de um sobrevoo na história da dança, de uma análise de seu desenvolvimento, sem seguir uma linha cronológica e linear da história, das artes, e a possibilidade de observar características únicas da dança contemporânea, considerando suas potências, é um grande diferencial neste livro. Lupe trabalha uma leitura da dança cênica que se instaura a partir da norte-americana, em particular com Isadora Duncan, e da alemã, citando principalmente Laban, nesse projeto audacioso de nominar a dança moderna como uma dança que tem a poética contemporânea. Contemporânea, porque toda arte é contemporânea de outra arte produzida na mesma época. De todas as obras e de todas as peças de arte que pertencem à época, elas são as suas respectivas diferenciações. Lupe lembra que a dança contemporânea nasce de, abre aspas, visionários que se depararam com a dança nas suas próprias investigações, fecha aspas. O livro não trata de uma história da dança contemporânea, por isso não traz um panorama completo da dança que, como Lupe explica na sua apresentação, está na página 30, teria sido uma enciclopédia ou um repertório. Ela avisa ao leitor que certas obras não aparecem no livro, sabendo que a notoriedade de seus autores basta para preservá-los de um silêncio que não prejudica de maneira alguma o ruído de seu valor e a estima por eles. Ela privilegiou, assim, obras e autores, às vezes mal conhecidos, mas com os quais ela pôde tecer um diálogo feito de palavras, de trocas de ideias e reflexões, de prática. O termo dança contemporânea designa aqui esse movimento que surgiu no final do século XIX, no Ocidente, especificamente na Alemanha e nos Estados Unidos, devido aos seus contextos social, industrial, político e artístico, através de personalidades que repensaram o corpo, sua percepção e seus gestos. Deussart, Stebbins, Madeleine G, depois Émile Dalcroze, Rudolf Laban e seus herdeiros. Em Razões de uma Poética, subtítulo que abre a sessão de apresentação de Lupe, vai tratar de explicar os conceitos, as definições e as funções da dança contemporânea. Diz que essa poética circunscreve o que nos toca,
nos sensibiliza enquanto espectadores e que ela, abre aspas, não diz somente o que uma obra de arte nos faz, ela ensina-nos como o faz, fecha aspas. Assim como Agame questiona o que é contemporâneo, Luke questiona o que é dança contemporânea e logo responde dizendo que esta não é uma simples mutação de códigos gestuais em relação a outras expressões da dança. Ainda nesse subtópico Razões de uma Poética, ela define a função poética dessa dança e diz que ela pode falar a imaginação de cada um sem passar por um discurso explicativo. A autora argumenta dizendo que o sujeito, o bailarino e o espectador estão diretamente implicados em seu movimento. Diz ela em uma citação: a dança que podemos considerar a poesia do corpo intensifica e exemplifica essa relação. Isso significa que é sobretudo na dança que a dupla presença do bailarino e espectador, também ela é um encontro de corpos, se atualiza um diálogo intensificado, diálogo este tanto mais marcante para o nascimento das estesias, por implicar um encontro no tempo e no espaço. Fecha aspas. Isso vai estar na página 29 da edição portuguesa. Na apresentação do livro, ela dirá que a abordagem de sua escrita será poética, logo entendendo essa poética como estesia, o que significa que a compreensão da dança implica não somente o conhecimento das suas manifestações, mas também de suas práticas. Em suas palavras, abro aspas, falamos de poeta no sentido em que a leitura da obra favorece o movimento das estesias como objeto de seu trabalho, fecha aspas. Para Lupe, na dança, interessa questionar sobre o lugar do sujeito na experiência com a dança, quer esse sujeito seja o bailarino ou o espectador, e se coloca enquanto escritora imbricada nessas experiências, pois significa que, abro aspas, o corpo de quem escreve sobre dança é moldado por ela, que o conjunto dos movimentos e dos processos coreográficos vistos, integrados e, além disso, abordados pela prática, acaba por urdir o próprio lugar da nossa percepção. Fecha aspas. Diz ser impossível obter um panorama completo da dança contemporânea, e quando ela elege alguns autores, artistas e obras, é porque esses são significantes para a sua escrita, e que não houve qualquer preocupação com as hierarquias institucionais ou midiáticas para a tese que ela coloca no livro. Logo, ela não propõe normas ou cânones, mas questiona indefinidamente os campos dos possíveis em dança contemporânea. Ainda nessa apresentação, a autora nos informa de suas intenções com a escrita. Tratar da grande modernidade, iniciada, como já comentado, no final do século XIX, por Isadora Duncan, até o Just Dance Fear, em que o trabalho do artista é representativo da passagem de uma dança para outra que está aberta à invenção de novos estilos e ideias de corpo, considerando que o sentido primeiro da dança deve ser lido no próprio corpo, que a gera e que nela se gera. Pois, para Lupe, essa grande modernidade, aspas, reenvia-nos para um quadro de criação em que o coreógrafo, bailarino e pensador, inventa não somente uma estética de espetáculo, mas um corpo, uma prática, uma teoria, uma linguagem motora. Fecha aspas. Trata ainda da época atual em que emergem ideias estéticas e corpos diferentes, num incessante trabalho transformador de preceitos, mas limitadas geralmente à preparação de uma forma de espetáculo que não passa pela reinvenção de uma linguagem e da ferramenta que permite sua elaboração. De Deussar a Laban, perpassando por Ted Chu, Isadora Duncan, Mary Weidman, Doris Humphrey, Martha Graham, sem esquecer de Dal Cruz, Messi Cunningham ou Trisha Brown, Lupe vai dizer que, na dança contemporânea, existe apenas uma verdadeira dança, a de cada um. E acrescenta que esta dança partilhou as mesmas correntes
questionamentos e reveses. E acrescenta, abro aspas, ela nasce não da dança, mas de uma ausência da dança. Isso porque as figuras tutelares, conhecidas historicamente como Dalcroze e Deuxarque, não eram bailarinos, mas visionários que se depararam com a dança nas suas próprias investigações. Artistas como Laban, Wigman, Shaw, Humphrey, Graham beberão dessa fonte, Deuxarque e Dalcroze, para questionar o corpo e o movimento em suas danças. Logo, dança contemporânea deve a sua existência a uma nova concepção do corpo e do movimento, do corpo em movimento, fecha aspas. No eixo das ferramentas, Lope vai tratar o corpo como poética, mas também como ferramenta do bailarino. Dirá que o grande artista da dança é aquele que optou, de maneira autônoma e consciente, por um certo estado de corpo. Cito a autora. As vastas reservas da herança moderna e as riquezas infinitas das práticas das filosofias corporais e dos diversos ensinamentos incessantemente em mutação permitiram ao bailarino, talvez mais modestamente, não inventar o corpo, mas procurar compreender, apurar e aprofundar o seu corpo e, sobretudo, fazer dele um projeto lúcido e singular. A partir desse material, o bailarino pode inventar uma poética própria, executada geralmente com uma intenção, cuja textura é dada pelo corpo e pelo movimento, sem que seja forçosamente questionada, nem mesmo percepcionada, a não ser de forma sublimar. Essa citação encontra-se na página 70. Lope diz que métodos e técnicas de investigação foram criados em dança contemporânea para, na prática, pensar o corpo e o movimento, e que essas técnicas e métodos são identificáveis na sua qualidade e, sobretudo, na sua singularidade. É com esse olhar outro para o corpo na grande modernidade que espelhos foram banidos das salas de ensaio, que permitiu o tronco se expressar, os braços tornassem pinças e as pernas arrastarem-se e escorregarem-se no chão em suas inúmeras danças. Esse corpo permitiu esculpir-se no espaço, corpo-espaço, se verifica e se simboliza, gera o texto coreográfico. Ele, o corpo, é o responsável pelo projeto coreográfico, ainda que esse projeto inclua gradualmente outros elementos. Corpos que exploravam as intermitências da instabilidade e do abandono, da queda e da suspensão, a exemplo do corpo Humphrey, de suas poderosas variações de energia na sístole da respiração, o corpo Graham, cujo centro se deslocava para todo o corpo e seus pontos de deslocação de intensidades, o corpo Home, ou corpos com um sentido de decodificação, o corpo do Jussi del Sphere. Esses corpos, por sua vez, acionados por aulas e processos coreográficos, guardam um estilo, se encontram no cruzamento de um instante gestual. Esse corpo, na dança contemporânea, pensa e produz sentido. Logo, abro aspas, a dança empenha-se no advento de um corpo que não é dado previamente. Explora uma multiplicidade de corpos, cada um contendo como que uma partitura secreta, um imenso leque de possibilidades e de tonalidades poéticas. Fecha aspas. Isso está na página 85. Há de se pensar nessa grande modernidade, os corpos técnicos, como corpo-montagem, e os corpos destino herdados do Sundance, o corpo como guia do conhecimento, como anunciado por Nietzsche. No subtópico respiração, Lope diz que todo o corpo é ventilado pela passagem da respiração e que os artistas da grande modernidade souberam se aproveitar bem dessa respiração. Diz ela, o corpo do bailarino, graças à respiração, torna-se esse corpo filtro por onde as sensações se escoam e onde,
pouco a pouco se depositam fragmentos essenciais de conhecimento. E continua. Na sua experiência poética do corpo, o bailarino faz da respiração uma inspiração. Essa citação está na página 92. Ela vai citar Melville Wigman, Laban, Humphrey, Graham, como pessoas que souberam usar desse pensamento da respiração na dança. Diz que o bailarino contemporâneo se utilizou de técnicas orientais para reaprender a respirar na dança e que esse processo de respirar recebe conotações outras em técnicas de aprendizagem, a exemplo da técnica de dança de Martha Graham e de Doris Humphrey. Para os fundamentos da técnica de Graham, são extraídos uma nova abordagem a partir do processo de respiração, já nos fundamentos da técnica de Doris Humphrey, a respiração intervém de maneira completamente diferente, visto que esta associa-se à queda e à recuperação, bastante comuns na dança dessa artista. Logo, abre aspas, queda e restabelecimento, respiração, suspensão, tensão e relaxamento, expressão respiratória, ritmo respiratório, sempre a respiração, comentava José Limon sobre a técnica de Doris Humphrey. Continuando com a respiração, esse subtópico, Lupe traz outro exemplo enigmático, o Merce Cunningham, em que para ele a respiração, abre aspas, é a própria experiência corporal desse tempo múltiplo e representa por excelência o trabalho incessante do bailarino, renovando cotidianamente as antigas experiências e procurando-as as novas. Fecha aspas. Lupe, no eixo ferramenta, trata dos 4 fatores de movimento inspirados nos esforços de Laban, no effort: peso, fluxo, tempo e espaço. Ela diz que o peso é o fator mais importante para se pensar a dança contemporânea e que os outros fatores servem para definir qualitativamente a sensação do peso. O peso é, ao mesmo tempo, o emissor e o receptor do movimento. Ele não é somente deslocado, ele próprio se desloca, constrói e simboliza a partir da sua própria sensação. Ratifica que uma das grandes descobertas da dança contemporânea foi a descoberta e importância do peso, não somente como um fator de movimento, mas como desafio poético primordial. Ela recorda Doris Humphrey com a morte vertical, em que a artista retira a sua estagnação do peso total do corpo fixado pelos tensores, o balanço e a queda. Ela cita ainda exemplos de artistas da dança e de peças contemporâneas para se pensar essa ideia de peso. Café Miller, de Tina Bausch, Accumulation, de Trisha Brown, Project de la Matière, de Odile Dubord, Contact Improvisation, de Steve Paxton. Lupe diz ainda que, todavia, não há fator, que é o peso, que é os restantes, que seja alheio à relação que se tece entre todos eles. Há um imbricamento entre peso, tempo, espaço e fluxo. Nas peças citadas, o peso é intensificado por deslizamentos contínuos e tensilidades fortes. A gente pode perceber isso quando ela fala um pouco sobre a peça de Odile Dubord. O chão é o suporte do peso, em Café Miller e Accumulation, e o peso como oportunidade de contato para usação. Sobre o fator tempo, Lupe vai dizer que este é uma das grandes questões da dança contemporânea, visto que sua utilização causa divergências e discórdia nos trabalhos artísticos em dança. Ela complementa dizendo que o tempo, abre aspas, tornou-se fonte de inspiração quase exclusiva. Outras vezes foi, pelo contrário, objeto de grande suspeita. Fecha aspas. Diz que a dança é uma arte do tempo. Trata-se de uma afirmação verdadeira, na medida que se refere às passagens rítmicas mensuráveis que se podem controlar no e pelo tempo.
Ela vai dizer que para Wigman, a musicalidade do movimento não tem nada que ver com o tempo, pois ela, abre aspas, concebe o ritmo poético do movimento como uma integração no corpo das densidades espaciais, como um conjunto de fricções, de colisões lentas e de tensões. Fecha aspas. Para Cunningham, o tempo é como matéria suprema, o mesmo como um propósito. A dança de Cunningham constitui a epifania do tempo. Para ele, com efeito, o tempo não se sobrepõe ao movimento. Ele provém da verdadeira essência do movimento. E aí ela cita uma das peças do Cunningham, onde ele coloca aquele ensaiozinho de areia caindo para demarcar o tempo. Ela continua com sua escrita com esse fator tempo, dizendo que foi necessário fraseado para a constituição de outras danças contemporâneas. Essa coisa do fraseado, ela também retira de Laban, certo? E ela diz que o fraseado implica quer a distribuição do peso e a energia das forças dinâmicas, quer o próprio tempo. Mais do que um elemento isomórfico entre dança e música, consiste na organização sensorial e motora das durações, no fôlego interior que insufla uma temporalidade singular. O fraseado na dança resulta da confluência no tempo dos três outros fatores, do peso, do espaço e do fluxo. E esse fraseado é quem distribui as mudanças da matéria em suas tensões, relaxamentos e suspensões. Assim, o fraseado é um recurso utilizado no fator tempo, que se torna maleável, elástico e flexível. Na poética dos fluxos, é o outro subtópico, ela disserta que este se implica nos demais fatores. Remete ao conceito de fluidez ou intensidade tônica. O fluxo é a qualidade livre ou controlada. A gestão do fluxo é um desafio importante da dança e suas consequências filosóficas e poéticas são infinitas. Loop exemplifica o fluxo nos balanceamentos de exercício de swing de Doris Humphrey, ou ainda no corpo levado à intensidade do fluxo em algumas peças de Trisha Brown, cuja passagem livre entre os estados de tonicidade favorece uma articulação admirável de fluxo, ou no trabalho ideal de Dubok, com sua qualidade fluente de um movimento libertado e contido por articulações imperceptíveis. Essa fluência pode ser vista também nas famosas escalas de movimento de Laban. E aí, Laban criou várias escalas de movimento, onde ele vai se utilizar, sobretudo, da categoria forma, da categoria espaço e da categoria esforço. Essa categoria espaço, em Laban, ela é diferente do espaço enquanto um fator do esforço. O espaço é um outro tema que Lupe disserta em seu livro, a partir da qualidade esforço, de Rudolf von Laban. Ela diz que na teoria labaniana, o espaço, abre aspas, já havia compreendido que ele não é somente um parâmetro do exercício do movimento em geral, e menos ainda um quadro da sua propagação. É uma força constituinte. O bailarino vive do espaço e do que o espaço nele constrói. Fecha aspas. Para Lupe, o espaço, enquanto categoria effort, esforço, espaço direto ou indireto, como qualidade de movimento, é consubstancial ao corpo em movimento. O espaço move-se através de nós, mas também em nós, seguindo direções internas, móveis e imóveis, com o auxílio das viagens interiores, talvez as mais importantes experiências humanas de espaço. Lupe argumenta que o espaço nunca é dado. Trabalhamos com ele a cada instante, tal como ele nos trabalha. A relação com o espaço não existe em si, somos nós que a instauramos.
Como exemplo de verificação desse espaço com qualidade de movimento, ela cita as peças como Rio, de Deborah Way, Rough Case, de Trisha Brown, as peças de dança de Oscar Schemer, Alvin Nicolet e Mess Cunningham. Trata-se de um espaço que o corpo encara com o outro corpo, um espaço como parceiro, onde o corpo, se souber dominar os seus estados emocionais, pode inventar consistências e esculpi-las. A autora dirá que não apenas a dança e a coreografia nos ensinam a partilhar o espaço, como nos ensina também a conhecê-lo e a aceitar o espaço do outro e o nosso espaço, a cinesfera. O espaço cinesférico é partilhado com o outro e com o espectador. Ele é construído a partir de experiências com o corpo. Lope vai dizer ainda que outro elemento importante do espaço na dança contemporânea é o fato de não ser formado por um único corpo em movimento, mas por vários corpos. Encontra-se, como assinala Juan Martín, na interferência de esferas pessoais, a que dá o nome de campo de ação. O espaço na dança contemporânea é compreendido também por cima, baixo, lado, lado, frente e trás. E é possível ver esse espaço emergir, agitar-se, esculpir-se entre outros corpos. Na escala de movimento labraniano, ele se utiliza dessas variações para criar uma outra dança. Cima, baixo, lado, lado, trás, frente. E aí ele vai usar, sobretudo, na escala diagonal, essa compreensão. Lope vai dizer que não importa se o propósito reside na convergência dos movimentos ou na sua dissociação. Existe sempre uma relação conjuntiva que permite que o espaço exista e dance entre os corpos. Entre esses subtópicos que ela traz aí a nomenclatura labraniana, ela vai entremear alguns outros capítulos com esses fatores de movimento. Então, ela traz outros subtítulos que complementam o seu pensamento com esses fatores. No subtítulo Poética do Movimento, a autora questiona as terminologias de movimento e gesto e exemplifica a diferenciação desses dois conceitos com peças de dança que ora privilegia o gesto, ora privilegia o movimento. Para dar credibilidade aos conceitos, além da exemplificação das peças, traz o olhar de artistas e pesquisadores da dança, a exemplo de Laban, que por volta dos anos 1930 preferiu adotar a noção de ação ao invés de movimento ou gesto. Ou ainda a noção de motion de Alvin Nicolet, para a compreensão do movimento na dança. O motion diz respeito ao movimento como travessia da sua própria experiência. Lope dirá que é a partir da dança moderna que o indivíduo vai encontrar seu próprio movimento. Ela diz que na dança contemporânea não exclui qualquer movimento e cita como exemplo as técnicas cotidianas de movimento Marcel Mauss, os movimentos fundamentais como saltar, baixar-se, levantar-se, andar e os movimentos cotidianos que se tornam dança. Ela vai exemplificar esses movimentos cotidianos da dança do Dixon Dance Theory, da não dança, na qual o movimento não é realizado pelo seu teor, mas é unicamente utilitário, no sentido da concretização de uma ação precisa. Ela exemplifica a peça Trânsito, de Steve Exxon, como um exemplo de não dança. O outro subtítulo desse entremeio é o estilo. Abro aspas. O estilo na dança parece, a priori, algo vago e inalcançável. Na realidade, trata-se do que é percepcionado de forma imediata pelo espectador e do que age mais rapidamente sobre sua sensibilidade. O estilo situa-se aquém de toda e qualquer elaboração formal. Não consta do vocabulário nem de qualquer parâmetro lexical da escrita coreográfica, mas reside no cerne do funcionamento da escrita. Fecha aspas. Isso vai estar na página 137.
Sobre o estilo, Lupe vai dizer que ele é individual, embora os discípulos sigam uma determinada técnica aprendida e imprimam as marcas desse aprendizagem nas suas individualidades. Diz que em Laban o estilo está relacionado ao contexto da teoria e da prática do effort shape, esforço e forma, que se constitui como um dos expoentes da reflexão estética em dança. Citando Susan Foster, Lupe disse que a linguagem da técnica de Martha Graham pode ser vista em Eric Hertz e Paul Taylor, que são capazes de retomar elementos dessa linguagem, dando-lhes um colorido diferente. O estilo tem relação com os principais elementos constituintes do movimento, o peso e o fluxo. O estilo, seria o subtexto, ou seja, o verdadeiro texto que sussurra sobre a linguagem coreográfica. A autora continua, informa que o trabalho do estilo é demorado, procede da impregnação lenta de um sistema corporal por outro, e conclui dizendo que, abro aspas, o estilo, como conjunto de disposições relacionadas ao corpo dançante, é, provavelmente, o que transporta toda a mensagem da dança. Fecha aspas. Sobre as espirais, que é um outro subtópico, curvas e esferas, Lupe argumenta que as esferas, os círculos e as curvas estão relacionadas com a espiral. Tem como o fato de não poderem ser descritos como formas exteriores a transformação do tônus muscular. De Mary Wigman a José Limon e a Trisha Brown, a espiral afirma a recusa de um corpo constituído por um bloco para habitar um plano como afirmação do corpo aprisionado no espaço estabelecido. Ela cita Dominique Petit em Le Tournesol, acho que se lê assim, que criou um turbilhão de espirais entre corpos, como se o próprio espaço, por todo ele, se enrolasse e desenrolasse. A autora parte para a composição, um outro subtópico, antes de chegar nas obras, nas suas premissas, projetos, temas e propósitos. E diz que o ato de compor, por seu lado, especializa a organização da arte segundo um plano mais arquitetural e lógico. Para ela, o conhecimento da composição, que é de alguma forma laboratório da escrita, poderá dar elementos da leitura sobre o propósito e a construção da obra. Cito Lupe. Com efeito, a composição é um exercício que parte da invenção pessoal de um movimento ou da exploração pessoal de um gesto ou motivo que termina com a unidade coreográfica inteira, obra ou fragmento da obra. Fecho aspas. Em outras palavras, a composição começa pela invenção do movimento e das modalidades qualitativas da sua relação com o espaço e com o tempo, prosseguindo até uma construção completa, elaborada a partir dessas mesmas modalidades. A segunda parte da obra, ela vai tratar do livro, ela vai tratar das obras, certo? Então, para Laurence Lupe, a dança contemporânea realiza o trabalho inconcebível da existência ao invisível, a rede impalpável das relações entre os corpos. Criar, nessa ótica de agenciamento da dança contemporânea, pois, tornar visíveis as forças do corpo no corpo. Não é tornar o visível, mas tornar visível segundo a forma de Foucault. Não apresentar o visível, mas tornar visível. O corpo dançante contemporâneo exige, assim, mudança de perspectiva para pensar. Não é mais necessário um pensamento centrado na essência, mas sim na potência. Lupe diz que o desafio da criação coreográfica é tecer fios a partir do invisível, dar corpo ao que não existe, conferir uma existência de imagens invisíveis, como diria Mel Wigman. Para tratar das obras coreográficas, ela traz figuras de aparição à época do lendário Grand Union, fundado por Yvonne Rainer,
que tinha por finalidade a democratização da estrutura hierárquica da companhia de dança, em que todos podiam criar. As modernas Graham, Humphrey e Wigman, com suas obras coreográficas magistrais, os mestres de dança da grande modernidade, Laban, Nicolais, Roth, Cunningham, em períodos mais recentes, figuras como Ana Teresa de Kermaek, Marianne van Kerkhove, Dominique Bouguer, Michel Bernard, dentre outros artistas franceses da dança, que figuram na chamada época atual da dança contemporânea. Sobre o coreógrafo e o ato de coreografar, Lupe diz que o trabalho do coreógrafo é inventar o corpo, ou, no mínimo, eleger nos corpos já trabalhados e conscientes uma corporeidade em ressonância com seu projeto. Para ela, o coreógrafo torna-se, então, uma imensa máquina de decifração ou de interpretação das imagens coreográficas. Ou ainda que, abro aspas, o coreógrafo é aquele que sabe ler em si próprio as ressonâncias silenciosas, que sabe fazê-las cantar com o movimento e partilhá-la com os outros, fecha aspas. Sobre o trabalho coreográfico, a autora infere que este remete-se rapidamente do estado de criação para um estado de partilha, no qual o outro, o espectador, entra em ação como parceiro do ato criativo e que a relação entre o olhar sobre o corpo e o que se elabora na obra coreográfica é precisamente o que revela o campo coreográfico. Peças como Waterstein, Doris Humphrey, Archer and Dunn, de Mary Wigman, Blue Lady, de Caroline Carlson, La Tentation de la Transparence, de Paul André Fortier, Woody Prof, de Daniel Larrier, Sky Map, de Trisha Brown, Café Miller, de Tina Bausch, figuram na seara de obras coreográficas que potencializam a dança contemporânea. A autora traz ainda os conceitos de dramaturgia da dança, de solo dancístico, do corpo a corpo como cenário, as obras e os objetos como elementos integrados na escrita coreográfica. Por fim, apesar de efêmeras, essas obras ficam guardadas na memória como uma identidade e que são propensas ao esquecimento, ou seja, a materialidade errante da obra de dança arrisca-se, mais do que em qualquer outra arte, a dissolver-se ou a perder os seus ciclos. A dança se inscreve como uma presença dinâmica e como um encontro de ordem conceitual, afetiva, emotiva e sinestésica entre bailarino e espectador, com efeito e como salienta Lupe, abro aspas, entre corpos algo ecoa, não tanto a partir do que estes fazem, mas de um estado de corpo para ler, para decifrar. Fecho aspas. Com efeito, não é a dança que é passageira, é o espectador que a atravessa com o seu próprio corpo e a sua história durante todo o espetáculo. É isso, gente, que eu preparei do livro. Marcílio, como você foi bem econômico no tempo, eu queria sugerir que a gente visualizasse um trechinho dessa obra Waterproof, de Larrier, que você citou aí, que eu acho que pode ajudar aqui na nossa discussão. Você pode compartilhar aí, ou quer que eu compartilhe? Já que você está compartilhando sua tela, fica mais fácil. Seu microfone está desligado. Eu não tenho essa obra salva aqui no meu... Deixa eu sair da capa. Não sei se você tem aí, mas eu posso procurar rapidamente aqui. Eu vou partilhar a minha tela e vou propor. Espero que dê certo a gente visualizar um trechinho, 5 minutos, tá bom? Tá Pode ser? certo. Eu pensei até em partilhar alguns
alguns trechos, mas aí colocando os links. Aí não sei se as pessoas iam e retornavam, ia conseguir, Tá. mas enfim. Vocês estão vendo, gente? Sim, Pronto, eu vou saltar aqui. Obviamente que eu vou passar só um trecho, tá? Só não sei se vai dar para vocês ouvirem o som do YouTube, mas eu coloquei o link aí. Vocês ouvem a música? não. Ah, peraí. Somente o vídeo mesmo. E agora? Eu não estou vendo nada, nem ouvindo nada. Ixi, aí tá. Geralmente não rola assim quando a gente coloca um vídeo direto na tela. Talvez se assistir pelo link seja melhor. E aí você diria quanto tempo para o pessoal voltar. Não, o link tá aí já, né? Bom, era só uma sugestão, mas deixa para lá. Vamos lá, então. O link tá aí na tela, tá? Então, bom. Obrigada, Marcília. E aí vamos abrir, né? As discussões. Quem gostaria, vai se inscrevendo aí pelo site, tá, pelo chat, tá certo?